Salve, salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos em mais um programa Direito que Cai na Prova. Hoje vamos tratar de um assunto que já foi polêmico. Polêmico por quê? Dar autoridade e autonomia para o presidente da República acerca de uma norma. Segura aí. Mas mais do que já foi polêmica, hoje tem sido tendência de questionamento pelas nossas bancas, independentemente do cargo pretendido ou do nível de escolaridade exigido. Eu estou tratando do tema medida provisória. Quem nunca ouviu esse termo? Ou MP. Antes de adentrar ao mérito, vamos ver o que a nossa Carta Magna fala acerca da medida provisória? Vamos lá? Então, gente, de cara o artigo já deixa claro que, em caso de relevância e urgência, olha, para ter medida provisória, eu tenho que ter relevância e urgência. Quem tem competência para? Presidente da República. Eis a polêmica que eu comentei com vocês. As pessoas falam, tá, mas o presidente é chefe do executivo, como que ele vai tratar acerca de normas? Calma lá. Lembrem que, em primeiro momento, temos essa exigência aqui, ó, relevância e urgência. Lembrando que MP, medida provisória, não é lei, mas tem força de lei. E aí, imediatamente, ele deve submeter ao Congresso Nacional. Gente, artigo pequeno, sucinto, mas recheado de informações. Então, quem tem competência para medida provisória? Presidente da República. Motivo, relevância e urgência. Força de lei, mas não é lei. E deve submeter imediatamente ao Congresso Nacional. Tudo bem? Não para por aí. Não para por aí. Então, lembrando, a cabeça do nosso artigo, o caput do nosso artigo, traz essas informações reiteradas que presidente da República, competência para medida provisória, por motivo de relevância e urgência, e vai submeter de imediato ao Congresso Nacional, porque ela tem força de lei, mas não é lei. Não para por aí. O que é proibido uma medida provisória tratar? Ou seja, quais assuntos são proibidos serem tratados pela medida provisória? Vamos lá nas proibições? Então, vou ler na íntegra. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria. Primeira possibilidade, relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Direito penal, processual penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, exceto previsão do artigo da própria Constituição. Próxima possibilidade, que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Ainda, reserva à lei complementar ou já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do presidente da República. Ou seja, muitos temas que são proibidos serem tratados via medida provisória. Vamos retomar aqui, gente, que eu não li na íntegra. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Não pode tratar dessas temáticas descritas aqui. Ainda, medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, exceto previsão constitucional, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele que foi editada. Ou seja, instituição ou majoração de impostos pode via MP? Pode, desde que tenha sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado, naquele ano. Então, por exemplo, 2024 veio uma medida provisória sobre
Instituição de um imposto. Que, aliás, isso já aconteceu, hein? Até o final de 2024, essa MP tem que ser convertida em lei para ter a vigência a partir do ano que vem. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei num prazo de 60 dias, prorrogável uma única vez por igual período, devendo o Congresso disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, lembram? Força de lei, mas não lei, porque o Congresso deve imediatamente disciplinar sobre esta medida provisória, prazo de 60 mais 60. O prazo de 60 vai contar-se da publicação da medida provisória. E óbvio que vamos suspender durante o recesso do Congresso Nacional. A deliberação de cada uma das casas do Congresso sobre o mérito das medidas dependerá de juízo prévio sobre atendimento de seus pressupostos constitucionais. E continua. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequente em cada uma das casas do Congresso, ficando sobrestadas até que se ultime em votação todas as demais deliberações da Casa. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência da medida provisória. As medidas provisórias vão se iniciar a votação na Câmara dos Deputados e compete à Comissão Mista de Deputados examinar as medidas provisórias, sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada para o plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo, então só o ano que vem, por exemplo. Não editado o decreto até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da medida, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Aprovado o projeto-lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Gente, de tudo isso daqui, o que eu falei em primeiro momento da polêmica? Que dizia-se, né? Ai, mas o presidente do Brasil está legislando. Não, ele não está legislando. É uma situação absolutamente excepcional, tanto que o próprio texto da Constituição diz força de lei, mas não é lei. Relevância e urgência, o requisito básico da nossa MP. Então, gente, são situações muito pontuais. Alguns exemplos que já se tornaram até tradição no Brasil. É aumentar o salário mínimo via MP, via medida provisória. Aí ela vai ter a sua respectiva conversão, até que nós temos uma nova lei sobre alteração do salário mínimo. Às vezes, ela é efetivada por medida provisória, por quê? Porque o presidente da República tem lá o calendário, inclusive acerca do pagamento, né, de pensionistas aposentados do INSS. E geralmente esse aumento vem por medida provisória. Vejam, está bem justificada a relevância e a urgência aqui para esse presidente da República efetivar essa medida provisória, por exemplo, que eu estou aqui dando uma situação hipotética para vocês, que já aconteceu inúmeras vezes no Brasil. Agora, pergunta que não quer calar, como isso foi trazido em comando de prova que eu estou falando para vocês tem sido tendência? Vamos ver? Primeira questão, elaborada pela FGV, Exame Nacional da Magistratura, em 2024. Considere que o presidente da República tem editado medida provisória que, ultrapassado o prazo constitucional, perde sua eficácia por não ser convertida em lei. Em tal situação, as relações jurídicas dela decorrentes deverão ser disciplinadas por quem? Já sabemos que é o Congresso Nacional. Aí temos duas possibilidades de Congresso nas alternativas. Letra B, por meio de resolução, ou D, por meio de decreto. Resolução é para tratar de coisa interna, né? Fala sério, né, gente?
Logo, ficou fácil aqui, letra D é o nosso gabarito, Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo. Justificativa, artigo 62, parágrafo 3º. Estão entendendo, gente? Outra banca, IDH-TEC, Câmara de Cortes, para o cargo de analista. Assinale a única alternativa incorreta sobre as matérias vedadas de serem reguladas através de medida provisória. Temos as vedações lá no nosso parágrafo 1º do artigo 62, lembram? É um rol. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa à organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. É proibido. Tá certo? Tá pedindo a incorreta. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria de que já esteja disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Essa informação está certa. É vedada a edição de medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos. D. É vedada a edição de medida provisória que vise a detenção ou sequestro de bens. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria de reservada à lei complementar. A incorreta é a letra C. Não é vedado, desde que, vejam aqui, desde que, a majoração ou instituição de impostos só vai produzir efeitos se a medida provisória for convertida em lei até o último dia do ano em que foi editada. Tudo bem? Por isso, pode versar sobre a temática descrita aqui. E por isso, a letra C é o nosso gabarito. Tudo bem, gente? Então, a justificativa aqui é o parágrafo 2º. Veja, gente, toda essa matéria é praticamente cópia literal medida provisória do artigo 62, seja o caput ou seus respectivos parágrafos. Tudo bem, minha gente? Com isso, finalizamos mais esse programa por aqui. Espero ter contribuído para seu estudo e até o próximo. Força, Fé e Foco, tamo junto, tchau!